Acabei de viajar pela primeira vez para a Europa, conheci mais de 4 países, fiz um intercâmbio em Liverpool e vim aqui contar para vocês como foi a experiência. Eu sempre quis fazer intercâmbio e queria fazer um intercâmbio na Europa pela facilidade de viajar entre as cidades. A minha escolha de Liverpool foi por estar dentro do continente e ser um lugar com um preço mais acessível. Durante a minha viagem, eu fiz o inverso do que geralmente as pessoas fazem. Eu primeiro viajei e depois eu fiz o intercâmbio. Então eu passei 20 dias viajando e 15 dias de intercâmbio. Foi muito positivo, porque eu já falava inglês, mas me sentia muito travada com a língua. Então quando eu cheguei para o intercâmbio, eu pude experimentar a língua de uma maneira diferente, porque eu já tinha destravado inicialmente e na escola eu realmente estava aprendendo coisas novas. Eu comecei minha viagem por Amsterdã. Era uma cidade que eu sempre quis conhecer. A gente aqui em Recife tem um passado também holandês, então eu queria ver como era a arquitetura do lugar. Achei muito interessante. Fora Amsterdã, eu fui para Bélgica. Em Bélgica eu conheci Bruxelas, Bruges e Ghent. Bruges sendo a cidade mais medieval do mundo, então a arquitetura me encantou bastante. Depois de Bruxelas, eu fui para a França. Passei 7 dias em Paris, então consegui conhecer toda a história da cidade. Passei bastante, tive a experiência de metrô numa cidade grande pela primeira vez na vida e ver toda a confusão numa língua que eu não conheço. E de lá eu fui para Inglaterra. E aí fiquei uma semana também em Londres. Em Londres consegui passear bastante também. Entre as cidades eu viajei de trem ou de ônibus, dependendo de onde era o trajeto. Eu peguei ônibus de Paris para Londres, porque foi o único que eu não tinha reservado com antecedência. E o trem estava bem caro, então eu acabei indo de ônibus. E tive a experiência de viajar com o ônibus dentro de uma balsa, que eu nunca tinha feito. Foi bem legal, bem diferente. Acho que é muito importante na hora da viagem a gente pensar no que precisa planejar primeiro. Então, aqui do Brasil eu já fui com todas as acomodações compradas. Então, quando eu chegava na cidade, eu estava sozinha, mas eu sabia para onde eu iria, aonde eu ia dormir. Eu me sentia mais segura dessa forma. Uma coisa muito errada que eu fiz foi levar uma mala grande de 23 quilos, porque quando a gente viaja de cidade em cidade não é muito confortável carregar tanto peso. Então, leva uma malinha pequena. Em todo lugar você vai ter lavanderia, então lava suas roupas lá e segue tua viagem. Quando eu cheguei em Liverpool, eu cheguei um dia antes da minha acomodação estar liberada. Então deixei todas as minhas coisas na acomodação e fui dormir num hostel que tinha próximo ao apartamento. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque no outro dia acordei com a maior nevasca dos últimos 30 anos da cidade e eu já estava lá. Então não precisei me deslocar de Londres para lá e muita gente que deixou para fazer isso no dia não conseguiu chegar na cidade. No outro dia eu fui na acomodação só para pegar acessórios para fazer feira. O pessoal da recepção já tinha falado comigo que eu precisaria comprar algumas coisas para sobreviver no apartamento. Então eu fui fazer feira até liberar o meu apartamento, porque todos os check-ins são às 3 horas da tarde. Fiz a minha feira e voltei para o apartamento. A minha experiência com a residência estudantil foi muito gratificante. Por ser uma residência da NCG, as pessoas que convivem no apartamento, em geral, também estudam na escola. Isso facilita muito você fazer amizade e ter pessoas passando pela mesma situação que você está passando naquele momento. Além disso, a gente tem o quarto individual com o banheiro individual, mas a cozinha é compartilhada. Isso também fortalece com que as pessoas do corredor consigam se comunicar melhor e fiquem mais próximas. A residência é muito próximo da escola, isso facilitava a nossa rotina, o dia a dia. Então, íamos andando para a escola, da escola, por ser muito central, a gente conseguia viajar, passear por Liverpool
E o retorno também era muito simples, por ser bem localizado na cidade. A cidade de Liverpool é muito bonita. Quando eu cheguei lá, eu fui logo impactada por algumas praças e alguns monumentos que eles têm na cidade. A arquitetura é uma arquitetura mais antiga, então você vê a cidade muito bem preservada. Apesar de ser uma cidade antiga, é muito interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção foi ver o novo e o velho juntos, assim. Então você conseguia ver edificações muito modernas em conjunto com edificações mais antigas. Albert Dock foi um lugar que me deixou fascinada. A gente tem muitas possibilidades, desde um passeio de rio até um cafezinho na beira do rio. Então tem muitos pubs, cafeterias, lugares para compras também. Muito legal passear pela cidade e sentir a vida acontecendo, a rotina das pessoas. É bem interessante. No meu intercâmbio, eu dei preferência para visitar museus. E para quem gosta de museus, Liverpool é uma cidade bem completa. Eles têm desde um museu que eles chamam de World Museum, que é um museu que tem muita cultura do mundo todo. O que me chamou mais atenção foi a parte da cultura egípcia, que a gente consegue realmente ver todo o processo de mumificação do início ao fim. Além disso, eles têm muito apego pela vida marinha, então era muito comum a gente ver nos museus espaços com peixes e animais marítimos. Lá em Liverpool, a gente também tem museus que focam na história da cidade, como é que ela foi construída e a herança que a cidade deixa para as pessoas. Uma coisa muito interessante de Liverpool, que foi só lá que eu vi isso, é que várias partes das cidades foram construídas pelos próprios moradores. Então, cada um que fazia uma parte e formava um monumento, por exemplo, uma igreja que tem na própria Hope Street. Eu me senti muito bem assistida pela agência, pela Dreams. Desde o início, eles me mostraram tudo o que eu precisaria levar para o meu intercâmbio, quais eram os pontos principais, mesmo para as viagens que não eram diretamente relacionadas ao meu intercâmbio. Por exemplo, eu comprei as passagens aéreas, o seguro-saúde, acesso à internet com a agência. Então, eu tive esse suporte para chegar lá muito bem, com tudo muito bem resolvido. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio, mas ainda está inseguro com a decisão, a minha dica é: vai, se planeja, programa tudo que você vai fazer, escolhe a Dreams como agência, porque você vai ser muito bem assistido do início ao fim. Um beijo para vocês, tchau, tchau!